Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o dia do circo e também o dia do teatro. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Umbra TV. Segunda-feira, Papo de Trabalho, trazendo para você as atualizações dos direitos trabalhistas. Vamos falar sobre as propostas de 2022 para as possíveis mudanças em 2023. Nossa convidada de hoje é a doutora Lauren Azevedo, advogada especialista em Direito do Trabalho. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Muito boa noite, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de vocês terem me convidado para a gente conversar e esclarecer um pouquinho algumas dúvidas do pessoal. Seja muito bem-vindo então, Laura. Muito obrigado. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que vamos ler e nossa convidada responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveita e manda a tua mensagem através do nosso WhatsApp. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e nos canais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Doutora, então, para começar o nosso papo de trabalho de hoje, houve recente decisão da STF sobre restrições de direito de devedores, como, por exemplo, a apreensão de passaporte. Pode explicar para nós as consequências dessa decisão? Essa é uma decisão bem importante, porque ela acaba afetando a todas as pessoas que estão devendo. A gente está focando hoje aqui em direito do trabalho. Então, a cada decisão que antigamente a gente não conseguia encontrar algum bem do devedor, não tinha dinheiro na conta, agora a Justiça está conseguindo utilizar de outras medidas que sejam coercitivas para forçá-los a fazer o pagamento. Agora, com essa decisão do STF, por exemplo, a própria carteira de habilitação e também o passaporte podem ser apreendidos, assim como pode ser vedado de participar de concursos e licitações. Essas são algumas das medidas, mas várias outras estão sendo aplicadas. Já vou adiantando aqui também que o próprio cartão de crédito de quem é devedor trabalhista pode ser bloqueado para uso. Cartão de crédito? Cartão de crédito. Porque se a pessoa não tem dinheiro para pagar os seus devedores, ela também não pode ter dinheiro para daqui a pouco fazer uns novos financiamentos e cada vez se afundando mais em dívidas e não conseguir pagar. E eu achei muito interessante a gente trazer esse assunto hoje no programa, Lauren, até porque gera muitas dúvidas. Porque, assim, quantos trabalhadores são Ubers e taxistas? Eles também serão afetados? Não, quem trabalha com a sua CNH, se ela tem uma dívida trabalhista, eles não vão ter bloqueado a sua carteira, justamente porque eles precisam disso para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Então, nesse caso, quem trabalha com isso não vai ter a sua CNH apreendida. Então, pode explicar para nós, nesses julgamentos, então, quais os pontos que mais influenciam na perda ou não da CNH, por exemplo? Claro, o que acontece? Principalmente, tem que ficar claro que a pessoa possui uma vida que ela possuiria condições de fazer o pagamento e ela não quer. Muitas vezes, os juízes, hoje em dia, antes de proferir a sentença, eles estão olhando as redes sociais das pessoas. E isso, hoje em dia, sabe que as pessoas estão ostentando demais.
Há pouco tempo teve uma decisão bem importante em que uma juíza acabou mandando que fosse apreendida e que fosse penhorada bens de valores de uma devedora, como a sua bolsa Chanel, casaco Louis Vuitton, das viagens que ela fazia. Então, o juiz constatou que ela tinha condições, mas ela estava ocultando bens. Então, aonde fica mais claro a pessoa tem condições de vida, mas ela está ocultando. Então, nesse caso, os juízes estão usando essas medidas que são chamadas atípicas para constranger quem é devedor trabalhista a fazer o pagamento. Diferente, então, do que pode parecer que é uma simples apreensão da CNH por qualquer motivo, não. São usados critérios aí para definir se essa CNH é uma ação, bloqueio, enfim, né? Como é que é o nome da palavra? Não, se é feito bloqueio da CNH. Exatamente. Porque, assim como o passaporte, eles podem ser apreendidos, ele vai ser bloqueado. Bloqueado. Aí, quando vai constar no sistema, a pessoa for parada por um policial, vai constar ali que a pessoa não poderia estar dirigindo. Voltando um pouquinho, em relação, por exemplo, às bolsas desses bens, eles são retidos até o pagamento ou eles são retirados e leiloados? Eles, a princípio, eles vão ser pegos na casa dessa pessoa, vão ser resguardados pela justiça. Pode ser que a própria pessoa fique cuidando ou não, e eles vão para leilão a pagamento. Nossa. Se aparecer o dinheiro, né, magicamente, ela pode substituir, mas se não, fica ali. Então, para quem está devendo e tem bolsas de marca, de grife, tem que ter esse cuidado, então, doutora? Tem que ter esse cuidado. E em relação ao passaporte, como ele também pode ser apreendido? O trabalhador, ele trabalha numa multinacional e ele precisa fazer aquela viagem a trabalho. Ele tem a oportunidade de pedir uma autorização extrajudicial para poder realizar? Sim, na verdade, o pedido que ele vai ser no próprio processo. Então, ele vai entrar dentro dessa ação, vai justificar o porquê que ele precisa utilizar o seu passaporte, porque pode ser para trabalho, mas também, por exemplo, ele pode fazer um tratamento de saúde no exterior. Então, ele vai pedir, vai justificar, apresentar ali todos os documentos, o juiz vai analisar e vai conceder ou não. Muito bem. Então, acabou a bagunça. Exatamente. É justamente para isso, porque o que acontece? As pessoas esperam anos, né, por uma demanda. Às vezes, elas ficam sem uma solução, justamente porque os devedores, eles acabaram entendendo como burlar a lei. Então, eles foram se blindando de um lado, foram se blindando do outro, e o juiz falou assim, para aí, vamos parar com isso daí, porque se tu está vivendo tão bem, tu tem condições de viajar, então tu também tem condições de pagar, né, o teu devedor. Realmente. Certo. Então, tá. Doutora, mudando um pouquinho de assunto, nos fale sobre os direitos de quem trabalha, então, em plantio e nas colheitas, se são os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Isso é uma pergunta muito boa. Na verdade, os direitos não são os mesmos, porque eles possuem uma legislação própria. Tanto os agricultores, quem trabalha na agricultura, quanto quem trabalha na pecuária, eles têm uma lei própria e a nossa própria CLT também prevê alguns direitos que são específicos para eles. Por exemplo, o adicional noturno, ele é de um valor diferenciado, é de 25%. Já o horário noturno de trabalho, para quem trabalha com pecuária em geral, ele é das 4 da manhã das 8 da noite até as 4 da manhã. Quem trabalha agora na parte da agricultura é das 9 às 5 e para quem é trabalhador urbano é das 10 da noite até as 6 da manhã. Então tem algumas diferenças que devem ser muito cuidadas pelo empregador, porque isso pode acabar gerando horas extras com adicional. E a gente que entende um pouquinho, também tu que já está nessa área, a gente sabe que vai uma bola de neve que gera um estouro muito grande depois na conta do empregador, se ele não ficar atento. Esses horários diferenciados noturnos, até porque a atividade da pecuária e agrícola começa mais cedo também, não é? Exatamente. Mas também tem que encerrar antes. A gente viu que a partir das 8 da noite, para quem trabalha com a pecuária, já é considerado horário noturno e tem direito à hora extra noturna, adicional noturno, uma série de cuidados a mais. Exatamente. E, doutora, foi falado muito nas últimas semanas, né, em relação ao caso da Serra Gaúcha, dos trabalhos, né, entre aspas, escravos. E o trabalho doméstico, que pouco se fala, como que ele é configurado, o trabalho doméstico escravo? O trabalho escravo, tanto para o urbano quanto para o rural, ele é muito semelhante, porque acaba tolhendo a liberdade da pessoa que fica vinculada de alguma maneira àquele empregador. Na verdade, não é um empregador, é uma pessoa que está explorando uma mão de obra. E o que eles fazem?
Normalmente eles concedem um local para aquela pessoa morar, eles dizem aonde a pessoa tem que fazer as compras e normalmente tudo isso é muito superfaturado. Então, quando as pessoas vêm, por exemplo, lá da Bahia para morar aqui no Sul para exercer um trabalho, quando elas chegam aqui, elas já têm uma dívida da viagem, já têm que pagar adiantado o mês da hospedagem naquele lugar que muitas vezes não tem nem condição de ser habitado, porque não tem janela, não tem um banheiro, enfim. E aí a pessoa começa com uma dívida muito alta que ela nunca vai conseguir pagar. Então, ela sempre vai ficar devendo para aquela pessoa. E aí, ela, por não conseguir se desvencilhar, ela acaba ficando com um trabalho verdadeiro escravo, porque nunca sobra um dinheiro no final do mês para ela poder fazer alguma atividade para ela ou mesmo para os familiares. Isso no doméstico da mesma forma. Assim, fala-se muito nos trabalhadores atualmente, né, envolvidos em plantio e colheita, mas temos muitos casos. Até teve recentemente um caso público de uma senhora que tinha mais de 85 anos, que a vida dela inteira ela trabalhou para uma família e esta família não cumpria nenhuma das obrigações trabalhistas dela e ela achava que estava certo por um total desconhecimento, uma pessoa provavelmente analfabeta. Então, aí é um caso em que as denúncias, temos muitos casos de denúncias e que bom que tenha, porque desta forma a gente tem que acabar com esse tipo de trabalho, não é? Foi um caso muito triste, infelizmente. Né? Mas há não muito tempo, Evanir, aconteceu aqui na Serra, se eu não me engano foi em Bento Gonçalves, uma senhora que estava desaparecida há mais de 20 anos, ela foi encontrada trabalhando de forma, entre aspas, clandestina em um hotel. A família tinha ela como desaparecida e ela estava neste hotel na Serra Gaúcha trabalhando. Então também é considerado então o trabalho doméstico escravo, nesse caso também? É um trabalho escravo. Né? Ele pode ser no ambiente doméstico, que a única diferença são as atividades em que a pessoa desenvolve aquele trabalho e aonde que ela está morando. Porque normalmente essas pessoas elas acabam nem conseguindo sair, elas praticamente ficam isoladas naquele local. Esse dessa senhora, tanto quanto o exemplo que tu deste, são públicos, eles estão facilmente pesquisáveis. E o que a Evanir comentou é o caso de uma diretora da Avon, que pela política da empresa, ela sempre lutou muito pelos direitos das mulheres, contra a agressão, e no fim era ela mesma quem cometia uma das piores atrocidades que existe, que ela, uma senhora também de 80 e poucos anos, ela estava há mais de 30 anos com aquela senhora dentro de casa, fazendo a mulher sem receber nada. Ela simplesmente trabalhava para poder comer e dormir naquele ambiente de trabalho. É um absurdo. Um absurdo mesmo. Doutora, por qual motivo a terceirização ainda está no top 5 dos assuntos em demandas, principalmente envolvendo a administração pública, de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho? Porque a terceirização de serviços ela é muito importante para que todo mundo consiga descentralizar. Qual que é o grande problema dela? É que hoje em dia não há muita fiscalização. A fiscalização não é efetiva, ou porque quando a gente faz a terceirização, principalmente quando a gente fala em termos de ente público, eles acabam, na hora de fazer o controle, verificar se o serviço foi feito. Mas eles acabam não analisando toda a documentação dos empregados, se os pagamentos estão sendo feitos em dia, se a carteira está assinada, se tem exame de admissão, de demissão. E depois, quando aquele funcionário for entrar na justiça, eles acabam entrando contra a empresa e contra o ente público. Porque, normalmente, muitas empresas não são idôneas e elas não têm aquele caixa suficiente para pagar. Eu ouvi diversas, agora vocês devem ter ouvido faz pouco tempo, muito noticiado de um grupo, de várias empresas que eles concorriam entre eles e, na verdade, era tudo uma furada. E aí, quando os funcionários entravam com ação para tentar reaver seus direitos, ganhar insalubridade, tudo que eles tinham realmente a receber, a empresa sumia. E aí não tinha nenhum bem, não tinha nada e tudo acaba recaindo em cima do ente público, da administração pública. Por isso que agora, cada vez mais, eles estão reforçando esse sistema de fiscalização, porque a conta chega. Se não fiscalizaram bem na hora de contratar e não fiscalizaram durante a execução, eles têm que pagar depois no final, porque não é justo que um empregado arque sem receber, trabalhe de graça tanto para a administração pública quanto para esse empregador. Realmente. E, doutora, quais são os processos mais frequentes na Justiça do Trabalho? Cita para a gente uns 3, 4, 5. Olha, de longe a gente tem bastante frequência horas extras, muito. Intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo que se tem para a pessoa poder fazer um lanche, almoçar.
e poder descansar um pouco entre a sua jornada de 8 horas. Tem também muita frequência essa questão da responsabilidade subsidiária na terceirização de serviços. São os principais. Tu diz da jornada de 8 horas é que a cada 8 horas tem 15 minutos de intervalo, é isso? 1 hora. Uma hora. Sim, 1 hora. Mas e quais são os casos que tem mais 15 minutos? Ou é quando são 6 horas que são 15 minutos, é São isso? 6 horas, são 15 minutos. Na verdade, assim, essa 1 hora, existe uma maleabilidade, mas aí depende da convenção coletiva a ser aplicada para aquela categoria. Então, algumas prevêem 1h30, outras diminuem um pouco, mas tudo isso depende aí de negociação. Perfeito. O que acontece quando o trabalhador entra com ação e quando chega uma decisão final não consegue receber porque a empresa não tem dinheiro e nem bens dos sócios são localizados? Nos fale sobre as medidas para o empregado para receber. Então. Excelente pergunta, porque a maior frustração é tu entrar com uma ação, ficar 5, 6 anos esperando para receber, chega lá no final, não consegue encontrar nada. Justamente pensando nisso, na efetividade da justiça, existem diversas ferramentas muito importantes que estão sendo implementadas. Existe o Infojude, o Bacenjude, parece tudo assim, tudo termina com Jude, é exatamente isso. Renajude, mas são sistemas que cruzam os dados e conseguem descobrir se as pessoas possuem algum bem, quando que elas retiraram os bens dos nomes dela, para quem que elas passaram. Nossa. Então, eles fazem todo um emaranhado e eles conseguem, na hora, descobrir para onde foi aquele valor ou se a pessoa está sendo sustentada por quem e como. Então, eles conseguem ir atrás de laranjas, de familiares e desmantelar o que muitos acreditavam que era uma forma de fazer uma blindagem. Essa blindagem não está tão segura quanto antigamente se pensava e se transmitia isso para alguns clientes. Então, tem que ter todo um cuidado. Mas é bem importante saber que a justiça está bem atenta e ela está cada vez mais com mecanismos e sistemas novos para tentar desmantelar. O melhor é cuidar da relação trabalhista durante a relação trabalhista. Isso ia fazer o certo, cuidar bem, porque assim, o empregado que sai feliz de uma empresa nunca vai entrar contra ela na justiça. Perfeito. Muito bem, então. Nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e no próximo bloco a interação com a nossa audiência. Fiquem aí, que já estamos voltando. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. O Brasil é o segundo país com maior nível de estresse no mundo. Essa tensão influencia também nas relações de trabalho? Influenciam e diretamente. Aqui é bem importante, o que tem se preocupado mais na justiça, principalmente a laboral, é descobrir qual que é o foco desse estresse. Se o ponto de partida, né, ele é no ambiente de trabalho ou se ele vem de casa para o trabalho. Por quê? Porque quando a gente diz que a pessoa, o empregado, ele adoeceu por causa da empresa, é uma doença laboral. E essa doença acaba irradiando para todo o resto da vida daquela pessoa, acaba destruindo muitas famílias, as pessoas entram em depressão profunda e o grande índice de suicídio no Brasil em decorrência da depressão é muito alarmante. Por isso que as empresas e a própria Organização Mundial, a Organização Mundial da Saúde, ela, a partir de janeiro de 2022, criou uma CID própria, uma classificação própria para a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Isso é importante porque agora os médicos, os psiquiatras e psicólogos conseguem identificar, através dos sintomas que são classificados, se aquilo dali é um mero estresse, é uma depressão ou se é a síndrome de burnout, porque o tratamento que se vai dar para essas pessoas é completamente distinto. Porque se a razão, o ponto de origem é no trabalho, aquele meio ambiente de trabalho está tóxico e ele deve ser reformulado e repensado.
Sabemos que essa síndrome ela traz o afastamento do trabalho. Como a justiça vê? Porque, digamos, ela é nova. Sim. São o quê? 8, 10 anos para cá? Exato. Doutora? E aqui no Brasil, ela entrou em janeiro de 2022, essa classificação própria. Então, o que acontece? Ela é vista, quando existem ações judiciais com isso, como sendo uma doença do trabalho. Então, aquele funcionário ele vai ser afastado, vai receber um auxílio doença acidentário, e aí começa a conta do empregador a ficar bem mais cara. Por quê? Primeiramente, ele vai ter um funcionário que ele era extremamente produtivo, com uma produtividade, um índice muito elevado. E do nada, ele vai crescendo, 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 até que chega um ponto, que é quando ele entra nessa exaustão, que ele simplesmente despenca. E por ser uma doença do trabalho, ele vai ser afastado, vai receber o benefício. E como teve essa queda muito brusca, a empresa vai sofrer porque vai cair a produtividade dela em geral, ele vai ter que fazer recrutar um novo funcionário, fazer um novo treinamento, então só aí ele já tem um desgaste e uma pequena perda. Mas agora pensando nos outros problemas que podem vir para a empresa, ela vai ter que provavelmente sofrer uma ação trabalhista, uma fiscalização muito severa do Ministério Público do Trabalho, principalmente se for recorrente, for mais de um caso, e agora a Previdência vai poder entrar com uma ação de regresso depois, contra essa empresa para reaver tudo que ela gastou com essa empregado, já que quem deu causa para ele ficar doente foi a própria empresa. Porque a empresa tem que fornecer um ambiente de trabalho seguro, sadio, e aí ela vai ter que pagar essa conta. Então, vale muito mais a pena a empresa implementar controles internos para que isso não aconteça. E esse afastamento, ele tem um tempo mínimo, doutora? Não, ele não tem um tempo mínimo. Isso vai ser verificado sempre pelo perito judicial, um psiquiatra, que vai fazer essa análise, e ele pode prolongar ou ele pode dizer, não, a pessoa agora está bem, pode retornar ao trabalho. Perfeito. Falando ainda em estresse, como estão as questões de assédio moral no ambiente de trabalho? Esse é um tema muito relevante, né? O assédio moral ainda é um dos top 10 das ações e também dos recursos trabalhistas, porque é uma questão que ele depende muito de um entendimento subjetivo do que acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa que me animaria muito chegar de manhã e ter aquele grito de torcida, vamos lá, vamos bater meta, vai ser muito legal. Ou não me importaria de chegar numa empresa e antes de começar a trabalhar, fazer uma oração. Mas tem pessoas que acham que isso é extremamente constrangedor. Por exemplo, eu não posso obrigar uma pessoa que é da Umbanda a fazer uma reza evangélica, ela não vai se sentir confortável. Assim como eu não posso constranger pessoas que não têm esse lado animado, que acha bom, até muitas vezes as pessoas já estão meio em depressão, fazer elas ficarem gritando, vai dar certo, vai dar certo. Então, como parte de uma interpretação subjetiva, né, de um sentimento interior, o limite entre o que é um estímulo e o que é assédio, ele é muito tênue. E justamente por isso que aí tem que criar a própria empresa uma sensibilidade e algumas verificações internas para ver se aquilo ali está constrangendo ou estimulando seus funcionários. E existem muitos processos em relação a essas questões de estresse? Existem. Só em 2021 foi verificado que mais de 52 mil ações foram interpostas com o tema de assédio moral. Isso tem aumentado a cada ano que passa. Sim, mais de 50 mil. E quais são os tipos de assédio moral no ambiente de trabalho? Os principais são o assédio moral horizontal, que muitas pessoas não sabem, que são entre colegas de trabalho. Não precisa ter um superior. Então, se eu começar a chamar minha colega de gorda, isso é uma gordofobia. Então, quem está cometendo o assédio é o colega e não um superior hierárquico. Isso se chama assédio moral horizontal. O assédio moral vertical é aquele que um chefe pode fazer contra um empregado, impor castigo, isolar, ofender, né? Chamar ele de idiota, de burro, não faz certo. Mas também existe o contrário, dos inferiores hierárquicos contra um superior hierárquico. Teve um caso muito famoso em uma agência bancária em que os empregados eles se sentiam tão constrangidos a ficar batendo metas que eram praticamente impossíveis que eles resolveram fazer uma greve e colocaram uma faixa na frente do banco. Nessa agência possui um chefe assediador. Por quê? Porque eles todos começaram a ficar revoltados e daqui a pouco quem estava cometendo era eles, porque eles começaram a ofender. Foi um caos, assim, mas para vocês verem a frequência com que isso acontece.
E o que não é considerado, então, o assédio moral? Nos dá alguns exemplos, por gentileza. O que não é o assédio moral? É tu cobrar as metas que são possíveis de serem atingidas, é tu orientar um trabalhador como que ele deve fazer aquele trabalho, qual é a forma correta, qual a forma correta dele se vestir, de como ajeitar uma gravata, de como se portar com os clientes. Isso são, na verdade, instruções e elas são necessárias. É diferente, por exemplo, de tu simplesmente chegar num ambiente de trabalho e tu determinar que existe uma meta e quem não atingir aquela meta vai ter que ficar com um nariz de palhaço durante todo um dia. Imagina. Ai, não, né? Mas isso é muito frequente, a gente acha que não. Teve uma condenação, em São Paulo ainda tem, aqui em Porto Alegre não existe mais, ao lado do Carrefour, do supermercado, tinha uns postos. E aí eles estabeleceram uma meta. Quem não atingisse aquela meta, eles fizeram os trabalhadores tirar o capim de toda a volta do posto com a mão. E quando terminassem, eles tinham que sentar no banquinho da vergonha, onde passavam todos os carros. Imagina. Gente, não se faz isso, Deus do céu. Doutora, tem mais 2 minutinhos, então vamos deixar dicas aqui para o empregador. Como evitar a ocorrência do assédio moral na empresa, já que ele pode ser responsabilizado também. Isso é muito importante. Primeira dica, façam um código de condutas. Ele é importantíssimo, porque a gente só pode cobrar das pessoas aquilo que elas sabem. O óbvio tem que ser dito, refrisado e explicado. Então, é bem importante ter um código de condutas, políticas internas. Se puderem fazer treinamento com esses empregados, é bem importante, para que eles possam entender. Muitas vezes, alguns não sabem ler, não sabem escrever. Então, com um treinamento, uma conversa, uma palestra que é dada, eles vão saber identificar o que é um ato normal e o que é uma atitude que seja assediadora. Muito importante, a gente falava anteriormente. Chegamos ao final do nosso programa, mas Laura, a gente agradece muito em nome da nossa equipe por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, fico muito honrada de estar aqui com vocês, de ser prestigiada pelo Vanir e a Amanda. Obrigada, fico sempre à disposição de vocês. E eu agradeço a você de casa por ter nos assistido e lembro que o nosso programa ele é reprisado de segunda a sexta às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Então vamos nos despedindo. Amanhã às 20h estamos de volta. Estará conosco o Dr. Jefferson Braga e o papo vai ser Direito Previdenciário. E você aí é nosso convidado. Esperamos todos vocês.